Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente no capítulo intitulado Teoria Cinética de Gases. Vamos então continuar o desenvolvimento. Aqui nós temos então esse P subíndice I pode ser escrito como 2 vezes a massa de uma molécula multiplicado por N subíndice I multiplicado por V subíndice I ao longo da componente ao longo da direção do eixo X elevado ao expoente 2. Muito bem. E assim nós podemos escrever a pressão total como 2 vezes massa de uma molécula somatório, retira as constantes, por assim dizer, os termos que não apresentam o índice de soma I. Então nós temos subíndice I variando de 1 até o número total de tipos de velocidade, N subíndice I, V subíndice I ao longo do eixo X elevado ao expoente 2. Vamos tentar designar aqui essa massa, é bem sugestiva. É a massa de uma molécula. Muito bem. O N subíndice I. O N subíndice I é igual ao número de moléculas. Número de moléculas dividido pelo volume. Número de moléculas com vetor velocidade V vetorial subíndice 1 dividido pelo volume. Muito bem, e esse somatório ele é válido para velocidades. Vamos tentar escrever aqui pressão total 2 vezes a massa de uma molécula somatório no subíndice I variando de 1 até o número total de tipos de velocidade, N subíndice I, e aqui V subíndice I ao longo do eixo X, essa componente, sempre destacando que esse somatório ele é válido para VI subíndice X maior do que 0, essa componente sendo positiva para esse somatório, e esse N com subíndice T, V, indica o número de tipos de velocidade. Como vamos escrever aqui. Vamos tentar escrever aqui, definir esse nt.v como número total de tipos de vetor velocidade.
Muito bem. Então agora vamos considerar como que nós vamos analisar. Vamos fazer a seguinte observação. Consideremos a propriedade de anisotropia, ou perdão, de anisotropia, não, de isotropia. Isotropia da distribuição, ou de distribuição dos vetores velocidade. Ou seja, os vetores velocidade são distribuídos uniformemente, aleatoriamente, de forma aleatória e uniforme em todas as direções do espaço euclidiano de 3 dimensões. Muito bem, então cabe aqui considerar que nesse caso a soma, consideremos a propriedade de isotropia de distribuição dos vetores de velocidade, de modo que a soma sobre V subíndice I x maior do que zero é igual a soma sobre os termos V subíndice x, ou seja, ao longo da direção x menor do que zero. E então nós vamos fazer aqui a construção detalhada deste somatório, considerando a velocidade I subíndice x maior do que zero e a velocidade I subíndice x menor do que zero. Muito bem, continuaremos o desenvolvimento desse conteúdo durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.